Olá, boa noite. Ministro da Saúde recomenda que população evite consumo de bebidas alcoólicas destiladas. Estados Unidos declaram conflito armado contra cartéis de drogas e Venezuela relata sobre voo de caças perto da costa. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O governo federal acompanha 59 notificações de intoxicação por metanol em todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que as pessoas evitem o consumo de bebidas de origem duvidosa. Quem acompanhou o assunto e traz as informações ao vivo para nós é o Yuri Ascar, direto de Brasília. Olá, Yuri, boa noite. Boa noite, Cris. O ministro Alexandre Padilha anunciou um reforço nos estoques do único antídoto para pacientes disponível no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Um antídoto mais eficiente para a intoxicação é o Fomepizol. E o governo avalia a criação de uma reserva estratégica desse produto em parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. O ministro Alexandre Padilha fez uma recomendação à população. Vamos ouvir. Com essa recomendação eu tenho feito a todas as pessoas que evite, nesse momento, ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nesse momento, não fazer ingesta dessas bebidas destiladas, onde se identificou a presença criminosa do metanol. Um caso está sendo investigado aqui em Brasília, é do cantor Hungria. Ele está internado na UTI de um hospital particular e, de acordo com o Ministério da Saúde, tem todas as evidências e sinais clínicos de intoxicação por metanol, mas ainda não há uma confirmação laboratorial. Uma distribuidora de bebidas foi interditada e também foi feita uma fiscalização em uma rede de supermercados. E também nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto que torna crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos. O crime hediondo é inafiançável e a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Com urgência aprovada, o projeto agora vai tramitar de forma mais rápida, com análise diretamente pelo plenário, sem a necessidade de ser aprovado nas comissões da Câmara. Cris. Obrigada, Yuri. E em São Paulo, uma operação interditou mais 3 adegas nesta quinta-feira. O Natan Goulart tem as informações. Oi, Natan, boa noite. Exatamente, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Essas 3 interdições, então, se somam aos outros 6 estabelecimentos que já tinham sido fechados desde o início das investigações. Portanto, aqui na capital paulista, uma adega na Zona Sul foi lacrada após a constatação de diversas irregularidades. Durante a ação, a Vigilância Sanitária apreendeu mais de 5.000 garrafas de destilados que passarão por análises. Outras 2 adegas foram fechadas em Osasco, na Grande São Paulo. Também nesta quinta-feira, uma fábrica clandestina de bebidas foi interditada em Jundiaí, no interior paulista. Segundo a polícia, os produtos podem conter metanol e também corantes. O local funcionava há mais de um mês, estava vazio e ninguém foi preso. Já são 11 casos confirmados de intoxicação por metanol no estado, incluindo uma morte. Outros 5 óbitos suspeitos estão sob investigação. Agora, Cris, um alerta. Em muitos casos, as garrafas podem ser originais, mas as bebidas falsificadas. Inclusive, em alguns casos também, a bebida que deveria ir para o lixo após o consumo pode ser reutilizada por criminosos, como mostra a reportagem. Na internet há vários anúncios com ofertas de garrafas de vidro usadas. A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas faz um trabalho de conscientização sobre o descarte correto para bares e restaurantes. Esta indústria, na Grande São Paulo, a maior recicladora de vidros da América Latina, recebe 100.000 toneladas de garrafas por ano. Elas são separadas, quebradas e moídas para virar novamente matéria-prima. Para voltar a ser uma nova garrafa, né? Um novo vidro para a tua casa, um novo vidro para o teu carro, e aí impedindo que isso caia na mão dos falsificadores ou dos bandidos que hoje adulteram as bebidas.
Não são apenas os bares e restaurantes que devem se preocupar com o destino das garrafas vazias. Quando elas vão para o lixo doméstico de quem consome bebidas alcoólicas em casa, também podem acabar depois nas mãos dos falsificadores. Mas é possível evitar essa reutilização pelos criminosos. A recomendação é rasgar o rótulo, descartar as tampas em separado e inutilizar as garrafas. Faz uma proteção para que esse consumidor não sofra nenhum tipo de acidente e uma leve batida ali, né? Para que tenha ali um mínimo dano nesse bico dessa garrafa, ela já não volta para o mercado ilícito. O presidente Lula disse no Pará que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém não vai ser a COP do luxo, e sim a COP da verdade. O presidente inaugurou na Ilha de Marajó uma creche e unidades de ensino financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No evento, ele falou sobre a COP30, marcada para o mês que vem. É preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade. Em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu não vou nem para hotel, eu vou dormir num barco. À tarde, o presidente foi a Belém para entregar obras previstas para a COP30. Entre elas, uma usina que vai tratar o esgoto que é despejado na Baía do Guajará. O projeto vai atender a 90 mil pessoas. Os investimentos do governo federal no estado, via novo PAC, chegam aos 6 bilhões de reais. Ainda em Belém, Lula anunciou investimentos em drenagem e inaugurou o Parque Linear da Nova Doca, uma das obras que preparam a cidade para a Conferência Mundial. Você viu aí nas imagens o ministro do Turismo, Celso Sabino, que pode deixar o cargo nesta sexta. Ele acompanhou o presidente Lula na viagem ao Pará e este foi o último compromisso oficial do ministro na pasta. Sabino deixará o cargo por exigência de seu partido, União Brasil, que decidiu fazer oposição ao governo desde que formou uma federação com o PP, o Partido Progressista. Já a legenda presidida por Ciro Nogueira também exige a saída de seu ministro, André Fufuca, do Esporte, e deu um ultimato para que ele deixe o cargo até a terça-feira. Representantes dos dois partidos também ocupam dezenas de cargos de confiança no governo, em autarquias e também em estatais. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, prestou depoimento à CPMI do INSS. Ele disse que não avisou antes o governo sobre as fraudes no INSS por uma questão de sigilo. As suspeitas começaram em 2019. O ministro da Controladoria Geral da União confirmou que uma auditoria identificou as irregularidades antes mesmo da operação sem desconto, realizada em abril em conjunto com a Polícia Federal. Ele foi questionado sobre a demora para investigar as fraudes. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. Se isso não é investigar com rapidez, com presteza, com eficiência, eu não sei o que é. O ministro também admitiu que desde 2019 a CGU suspeitava das irregularidades. Que em 2019, quando 4 associações foram suspensas, se essas associações tivessem sido alvo de investigação, se tivesse aberto processos administrativos contra elas, sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro não teria demorado tanto. A CPMI aprovou a convocação de ex-servidores do INSS, entre eles Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, procurador afastado por suspeita de ter recebido mais de 7 milhões de reais das empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Também foi aprovado um pedido para ouvir o empresário Maurício Camisotti, preso desde 12 de setembro. A CPMI aprovou o pedido de prisão preventiva do presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER,
Carlos Roberto Ferreira Lopes prestou depoimento na última terça-feira e chegou a sair preso em flagrante por falso testemunho, mas foi liberado após pagar fiança. O pedido de prisão preventiva será encaminhado ao ministro do Supremo, André Mendonça, que é o relator do caso e que vai dar a palavra final. De acordo com o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, Carlos Roberto não conseguiu justificar a origem de recursos financeiros e a regularidade de negócios da Conafer. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre os pedidos de prisão contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Esse encaminhamento é de praxe e faz parte de todos os pedidos que chegam à Suprema Corte. O deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, cobrou que seja pautado o projeto dele que concede anistia ampla aos condenados pelo 8 de janeiro. Esse projeto que eu elaborei e que teve 311 votos para tramitar com urgência, ele é de 2023, já passou da hora dele estar na pauta. É isso que nós, deputados, estamos sendo cobrados na rua, nas redes sociais e espero que entre na pauta na próxima semana. Eu conversei com o relator, a ideia dele para alcançar o acordo era fazer um outro projeto chamado de dosimetria, mas isso não atraiu o governo, portanto, deve valer aquilo que nós estabelecemos. Vamos então para anistia ampla, geral e restrita. Sabe por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que não concordam com uma anistia ampla, geral e restrita, concordam muito menos com penas de 27 anos. Para quem tem mais de 70 anos, eu diria a você que isso é uma pena de morte ou prisão perpétua, ou mesmo pena de 15, 17 anos para uma pessoa que simplesmente passou batom numa estátua. Então eu tenho certeza que aqueles 311 votos, ainda que a gente perca 40, 50, serão mais do que 257 e vão ser aprovados na Câmara dos Deputados. Venceu nesta quinta-feira a licença de 127 dias de Carla Zambelli. A deputada pediu afastamento do mandato em 29 de junho e, a partir de agora, vai receber faltas às sessões, o que pode resultar na perda do mandato. Zambelli na Itália, para onde fugiu depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada aguarda julgamento sobre o pedido de extradição feito pelo Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito para apurar ameaças contra o ministro Flávio Dino nas redes sociais. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal. As ameaças começaram depois que Dino votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal também determinou que o caso seja incluído no inquérito que apura crimes cometidos por milícias digitais e exigiu que as redes sociais identifiquem os donos dos perfis em 48 horas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou as sanções do governo americano contra autoridades brasileiras e disse que as medidas previstas na Lei Magnitsky não são aplicáveis no Brasil. Ele participou de um fórum sobre inteligência artificial em Lisboa, Portugal. O evento foi organizado pelo Fórum de Integração Brasil-Europa e reuniu políticos, empresários, especialistas e autoridades. Vão ser 2 dias de debates aqui na capital portuguesa. Entre os principais temas do fórum, os desafios da tributação em um mundo cada vez mais digitalizado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou que é preciso mudar o olhar sobre as relações de trabalho que surgem com a tecnologia. A evolução tecnológica, o uso de IA, tudo isso está colocado também no mundo do trabalho. E agora, nesse fórum, se coloca também a pergunta sobre o IA e o mundo do trabalho, né? Em que medida a IA vai substituir pessoas e como que nós vamos financiar o sistema de previdência social, que estava muito acoplado às relações de emprego. Gilmar Mendes também comentou a lei aprovada pelo Parlamento de Portugal, que pretende limitar a entrada de estrangeiros no país, incluindo brasileiros. E eu espero que até o próprio governo brasileiro faça ver ao governo português que essa não é
uma medida acertada, considerando esses vínculos que nos unem. E criticou o uso pelos Estados Unidos de sanções econômicas contra autoridades brasileiras, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes defende que as medidas previstas na Lei Magnitsky não têm aplicação no Brasil. Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Segundo a imprensa americana, o presidente Donald Trump determinou que os Estados Unidos estão em um conflito armado contra os cartéis de drogas. A decisão reforça a estratégia de Trump de militarizar o combate às drogas no momento em que forças navais e aéreas foram deslocadas para a região do Caribe. Nesta quinta, a Venezuela anunciou que os radares detectaram 5 caças americanos sobrevoando perto da costa. Segundo o governo, a movimentação representa um cerco e ameaça a soberania do país. O presidente Nicolás Maduro acusou Washington de usar o combate ao narcotráfico como pretexto para pressionar o país. E Donald Trump ameaçou demitir funcionários públicos para pressionar a oposição a aprovar o orçamento. Os Estados Unidos vivem o segundo dia de paralisação à espera de um acordo. Um dos principais parques nacionais da Flórida amanheceu assim, fechado. Os que abriram tiveram restrição em alguns serviços. Hoje, pelas ruas, a gente ouve as pessoas com dúvidas sobre os impactos das paralisações, o shutdown, como se diz por aqui. O Jardim Botânico dos Estados Unidos, aqui em Washington, por exemplo, está fechado. De férias, Tiago e Catarina foram pegos de surpresa. Espero que consigamos ver alguma coisa, desfrutar. Agora é tentativa e erro, vamos em direção aos museus, ver se está aberto, se estiver ótimo, se não tiver, seguimos ao próximo. Os serviços essenciais serão mantidos, mas os funcionários sabem que só vão receber quando houver um acordo. O cenário ainda é incerto. A previsão é que cerca de 750 mil trabalhadores federais sejam afastados temporariamente. Donald Trump também ameaça demitir funcionários e cortar verbas de projetos ligados a estados governados pela oposição. A paralisação acontece porque o Congresso não aprovou o orçamento para o ano fiscal iniciado agora em outubro. Na Indonésia, equipes de resgate ainda procuram sobreviventes 4 dias depois do desabamento de um prédio onde funcionava uma escola. 7 mortes foram confirmadas até agora. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Olá, Silvia. Oi, Cris. Boa noite a todos. Até agora, 5 estudantes foram resgatados com vida. Cerca de 60 jovens continuam desaparecidos sob os escombros. O colapso ocorreu durante a construção de novos andares sobre uma estrutura antiga. A base não suportou o peso e cedeu. Os socorristas usam guindastes para remover o que sobrou do prédio, mas com bastante cuidado para evitar novos desabamentos. O incidente foi registrado na cidade de Sidoarjo, na ilha de Java, a cerca de 700 quilômetros da capital Jacarta. Além dos estudantes, mais de 100 pessoas ficaram feridas. Parentes dos desaparecidos acompanham as buscas no local. Cris. Obrigada, Silvia. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um ataque terrorista a uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra. O suspeito atropelou e depois atacou as vítimas com uma faca. Elas participavam de celebrações do feriado judaico. Uma testemunha gravou a ação da polícia. Agentes pedem que a população se afaste devido a uma suspeita de bomba. Uma equipe especial foi acionada, mas a polícia afirmou que o dispositivo na cintura do homem não funcionava. A polícia identificou o suspeito do ataque como Jihad Al-Jami, de 35 anos. Segundo as autoridades, ele é britânico de origem síria. A sinagoga de Hatton Park, em Manchester, estava cheia por causa do Yom Kippur, o feriado mais importante para o judaísmo. O homem atropelou pedestres e depois atacou várias pessoas com uma faca. 2 morreram e 4 ficaram feridas.
O Departamento Antiterrorismo do Reino Unido informou que 2 pessoas foram presas suspeitas de colaborar com o crime. As autoridades também intensificaram as rondas em todo o país para reforçar a segurança e evitar novos ataques. O primeiro-ministro britânico, que estava no encontro na Dinamarca, retornou ao Reino Unido. Keir Starmer afirmou que o ataque foi motivado pelo desejo de atingir judeus e prometeu combater o antissemitismo. 15 brasileiros detidos em Israel vão receber a visita de diplomatas enviados pelo Itamaraty. Eles estavam nas embarcações que tentaram furar o bloqueio de segurança na faixa de Gaza para levar ajuda humanitária. A vereadora Mariana Conte, do PSOL de Campinas, publicou um vídeo que mostra momentos antes da abordagem das tropas israelenses. A deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, também estava num dos barcos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, mais de 500 pessoas, entre elas 15 brasileiros, estavam em barcos que entraram em zona de guerra e, por isso, foram levados até um porto. Todos devem ser deportados. Um dos maiores pontos turísticos da Europa está fechado. Uma greve nacional na França fechou a Torre Eiffel e ainda paralisou mais de 200 cidades. Manifestantes foram às ruas em protesto contra o governo francês por fazer cortes nas despesas e congelar benefícios. Sindicatos exigem uma reforma no orçamento e tributos mais altos para os mais ricos. O governo ainda não se manifestou sobre a greve. Por causa do protesto, a Torre Eiffel precisou ser fechada. Aqui no Brasil, um militar reformado do Exército foi preso em flagrante com 90 quilos de maconha em casa, na Grande São Paulo. A droga apreendida foi encontrada numa versão mais forte e perigosa, em forma de flor. Logo pela manhã, os agentes invadiram o apartamento no centro de Diadema, na região metropolitana, onde havia uma denúncia de tráfico de drogas. Polícia, deita! No local, prenderam Tiago Silva de Jesus, de 34 anos, militar reformado do Exército. Com a mão na cabeça. Levanta. Os policiais encontraram sacos no corredor. Dentro deles, embalados a vácuo, havia diversas flores de maconha. No total, 90 quilos da droga. Segundo a polícia, a droga apreendida é cultivada em estufas com iluminação controlada, o que eleva o teor de THC, princípio ativo da maconha. O valor no mercado ilegal pode ser até 10 vezes maior que o da maconha comum. É uma droga que vem aumentando muito e nós estamos investigando já há mais de ano esse tipo de droga aqui na região. É uma droga muito cara e que gera muitos lucros para os traficantes. A flor da maconha é vendida por grama. O preço pode chegar até R$200. Por causa do acúmulo de THC, os efeitos são mais fortes e nocivos. Estudos apontam alterações cerebrais que podem duplicar o risco de desenvolvimento de psicoses. Além da droga, os policiais apreenderam coletes balísticos, uma farda do Exército, celulares, munições e um revólver. A suspeita é que o preso faça parte de uma quadrilha que entrega drogas em domicílio. Cada um tem a sua função específica, tem um entregador, tem sistema delivery, eles fazem tudo pela internet, porque, na verdade, eles visam um público que é um público mais qualificado, não é aquele público de biqueira, né? No estado de São Paulo, de janeiro a julho, foram apreendidas mais de 97 toneladas de maconha, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. A defesa afirma que Tiago é inocente, que guardou os pacotes sem saber do conteúdo e que colabora com a investigação. O Rio Grande do Sul tem a carteira de habilitação mais cara do país. Os preços chegam a R$5 mil. Este ano foram registradas quase 150 mil autuações de condutores sem o documento no estado. A Fernanda bem que gostaria de ter carteira de habilitação, mas desistiu depois de pesquisar os preços. Eu não consigo ter todas as minhas despesas com as crianças, com a minha casa, enfim, comigo. No Rio Grande do Sul, o custo médio para tirar a carteira para dirigir carro e moto é o mais alto do país. Quase R$5 mil, segundo o Ministério dos Transportes. O estado com a CNH mais barata é São Paulo, onde os motoristas não chegam a pagar R$2 mil. Vamos ter que conversar.
com CFCs, ver o valor das taxas, como é que está isso, se temos condições de reduzir isso, eu não posso te afirmar isso. Em 2024, o estado gaúcho registrou quase 185 mil autuações de motoristas flagrados sem habilitação. Este ano, até a primeira quinzena de agosto, já foram 149 mil. Segundo uma pesquisa nacional, 32% dos entrevistados afirmam não ter carteira de habilitação por causa do preço. 80% consideram o valor elevado. E 66% dizem que o custo não corresponde ao serviço entregue. Esta mulher, que não quer se identificar, dirigiu por mais de 10 anos sem CNH. A gente fica, olhando para tudo que é lado, prestando atenção em tudo, achando que toda hora vai acontecer alguma coisa. O governo abriu consulta pública durante 30 dias para ouvir a opinião da população sobre o projeto que acaba com a obrigatoriedade de autoescola para tirar a carteira de habilitação. Pela proposta do Ministério dos Transportes, as aulas práticas poderão ser dadas por instrutores autônomos autorizados pelos Detrans. Agora veja essa história. Uma onça pintada foi resgatada depois de nadar por 8 horas no Rio Negro, em Manaus. Ela estava ferida com um tiro de espingarda na cabeça. A onça pintada foi avistada por um ribeirinho que navegava pelo Rio Negro. No vídeo, o animal parece nadar com dificuldade. O trecho do rio onde estava a onça fica a poucos metros da Praia da Ponta Negra, em Manaus. É um dos principais pontos turísticos da cidade. A onça teria nadado por cerca de 8 horas até a chegada do resgate, feito pela Polícia Ambiental. Às 10 da manhã, nós deslocamos lá para o local, fizemos algumas buscas ali na área e nós não encontramos. Às 15 horas, esse ribeirinho novamente ele informou e mandou um vídeo dizendo que estava visualizando ela. Foi quando nós encontramos. A onça macho pesa 54 quilos e foi resgatada muito machucada. Ao fazer a radiografia, observou-se que o animal continha mais de 36 barras de chumbo, proveniente à confirmação de arma de caça. Os especialistas acreditam que o animal entrou no rio para fugir de caçadores. A onça pintada foi trazida para este zoológico aqui de Manaus, onde passou por 2 cirurgias e segue em observação nesse recinto. O estado de saúde do animal silvestre é estável. Em média de 30 a 40 dias, a gente vai conseguir fazer a soltura com excelência desse animal. Impressionante. No Campeonato Brasileiro, o líder Flamengo empatou em 0-0 com o Cruzeiro, terceiro colocado. Já o São Paulo interrompeu uma sequência de derrotas ao vencer o Fortaleza fora de casa. A Duda Gonçalves conta pra gente. Boa noite, Duda. Boa noite, Cris. Aqui na Arena Castelão, o São Paulo venceu Fortaleza por 2-0, mesmo com um jogador a menos durante grande parte do jogo. A partida começou equilibrada e logo aos 11 minutos, o São Paulo balançou a rede depois do passe de Rigoni para Gonzalo Tapia. A alegria não durou muito. 10 minutos depois, Rigoni levou cartão vermelho por esta falta em Daverson. O Fortaleza teve chances com Pochettino e Diogo Barbosa, mas não levou perigo ao adversário. No fim da partida, Enzo Dias deu passe para Luciano, que ficou livre para marcar o segundo gol do tricolor paulista. Com o resultado, o São Paulo colocou fim a um jejum de 4 jogos sem vitórias e agora se concentra no clássico com o Palmeiras no próximo domingo pelo Brasileirão. Cris. Valeu, Duda. Em Salvador, o Vitória derrotou o Ceará. Zé Marcos, de cabeça, marcou para o rubro-negro baiano, final 1-0. O Ceará ocupa a 11ª posição e o Vitória é o 17º colocado. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.